Olá, meu nome é Martes Leila e mais uma vez, pela 8ª vez, eu e minha família estamos aqui para rezar a novena de Pentecoste. Lembrando do livrinho que estamos usando este ano, da editora Paulus. E o lema da novena de Pentecostes é: o Espírito Santo que habita em nós nos ensina a rezar. Hoje por aqui é dia do Espírito Santo. Oitavo dia. O Espírito Santo, temor de Deus, nos ensina a rezar na igreja. Irmãos e irmãs, Deus é um Pai que nos ama como filhos e nos chama a uma vida de intimidade com Ele. Muitas vezes, porém, nos recusamos a estar com Deus, porque tememos sua grandeza. Sim, Deus é grande, imenso em sua majestade e infinito em seu poder. Só que essa grandiosidade de Deus não deve causar-nos incômodo ou medo, mas, antes, ela tem que despertar o nosso coração para uma abertura total ao céu, à eternidade. O dom do Espírito Santo que vamos meditar hoje é o temor de Deus. Esse dom nos recorda que somos pequenos diante do Senhor e que, por isso, quanto mais nos abandonamos nas mãos de Deus, maiores nos tornamos. De forma especial, vamos refletir sobre como, a partir deste dom espiritual, aprendemos a rezar na igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós. A voz da Igreja. Como nos colocamos diante de Deus de forma humilde ou cheios de vaidade? O santo temor é o dom do Espírito Santo que nos ajuda a colocar cada coisa em seu devido lugar, criatura e Criador, homem e Deus, miséria e misericórdia, pecado e amor. Vamos ouvir o que o Papa Francisco nos ensina sobre o 7º dom do Espírito Santo. O temor de Deus faz-nos ter consciência de que tudo é graça e de que nossa verdadeira força consiste unicamente em seguir o Senhor Jesus e em deixar que o Pai possa derramar sobre nós sua bondade e misericórdia. Abramos o coração para receber a bondade e a misericórdia de Deus. É isso que faz o Espírito Santo mediante o dom do temor de Deus. Abre os corações. Mantenhamos o coração aberto para deixar entrar o perdão, a misericórdia, a bondade e os afagos do Pai, porque nós somos filhos infinitamente amados. O temor de Deus nos faz de nós cristãos tímidos e remissivos, mas gera em nós coragem e força. É uma dádiva que faz de nós cristãos convictos e entusiastas que não percebem submetidos ao Senhor por medo, mas porque se sentem comovidos e conquistados pelo seu amor. Ser conquistados pelo amor de Deus, isso é bom. Deixe-nos conquistar por esse amor de Pai, que nos ama muito, que nos ama com todo o coração. A palavra de Deus de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 13, e diz assim:
Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se que então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de cada um e os ouvia falar de sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam sua admiração. Não são porventura galileus todos esses que falam? Como então todos nós ouvimos falar em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas e os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia e a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia, próximas de Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvindo-los publicarem em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos e sem saber o que pensar. Perguntavam uns aos outros: que significa essas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Momento de silêncio para a oração e meditação pessoal. Lembrando mais uma vez, você que acompanha esse vídeo, dê uma pausa nesse vídeo para fazer a devida meditação. A vida nos ensina. Ser humilde e manter os olhos fixos em Jesus. Um padre muito sábio estava no confessionário atendendo as pessoas que o procuravam para pedir conselhos ou para celebrar o casamento do perdão dos pecados. A certa altura, um senhor transtornado se aproximou dele e, sem querer cumprimentá-lo, começou a dizer: eu não voltarei mais à igreja. Aqui só tem gente falsa e hipócrita. Não suporto mais essas pessoas que se fingem de santas, mas que fazem da vida dos outros um inferno. O padre, com muita paciência e mansidão, tentou conversar com o homem, mas este nem quis escutá-lo. Lá pelas tantas, o sacerdote disse: então, se é assim que você quer, não volte mais à igreja. Antes, porém, peço-lhe uma coisa. Pegue esse copo de água e dê uma volta completa pela igreja, mas você não pode deixar nenhuma gota cair no chão. O homem aceitou a proposta e fez o que o padre havia pedido. O copo estava tão cheio que durante todo o caminho ele teve que manter a concentração para não deixar a água cair. Quando voltou ao confessionário, o padre perguntou: você viu o que aconteceu? Uma mulher estava ali rezando o terço. Um jovem estava naquele canto chorando. Uma criança entrou correndo pelo corredor. Não, é claro que não vi. Esse copo estava tão cheio que eu tive que me concentrar somente nele e para não deixar a água cair. Muito bem, respondeu o padre. É assim a nossa vida. Se você não se concentrar no que é realmente importante, as coisas que estão à sua volta vão desviar você do seu caminho. Para refletir e partilhar. Qual o sentido mais profundo do temor de Deus, segundo o que ouvimos do Papa Francisco? Aqui, o Santo Padre estava se referindo quando disse que os cristãos inflamados com o dom do temor de Deus não permanecem submetidos ao Senhor por medo, mas porque se sentem comovidos e conquistados
pelo seu amor. O relato do Atos dos Apóstolos que ouvimos nos ajuda a compreender que nossa missão como igreja é ser testemunha do Cristo ressuscitado. Quando rezamos o creio, dizemos: creio na Santa Igreja Católica. Isso significa que nossa fé se dá de um lugar, em um ambiente específico. Nós cremos na igreja. Isso é, inseridos no corpo místico de Cristo. Você compreende o que significa crer na igreja? Seria bom tomarmos o parágrafo 748 a 750 do Catecismo da Igreja Católica. O que podemos aprender do A Vida Nos Ensina que ouvimos hoje? Existem pessoas em nossa comunidade de fé que abandonaram a igreja por causa do mau testemunho dos cristãos? Rezando com a palavra, Salmo 136. Diante da grandeza de Deus, nada nos resta senão reconhecer nossa pequenez. Por isso, louvemos o Criador de todas as coisas rezando juntos o Salmo 136. Celebrem ao Senhor porque Ele é bom, porque eterno é o seu amor. Celebrem ao Senhor dos deuses, porque eterno é o seu amor. Celebrem ao Senhor dos senhores, porque eterno é seu amor. Só Ele fez grandes maravilhas, porque eterno é seu amor. Vem, Espírito Santo, vem iluminar. Ele fez o céu com inteligência, porque eterno é o seu amor. Ele estabeleceu a terra sobre as águas, porque eterno é o seu amor. Ele fez os grandes luminares, porque eterno é o seu amor. O sol para governar o dia, porque eterno é o seu amor. A lua e a estrela para governar a noite, porque eterno é o seu amor. Vem, Espírito Santo, vem iluminar. Ele se lembrou de nós em nossa humilhação, porque eterno é o seu amor. Ele nos livrou de nós opressores, porque eterno é o seu amor. Ele dá alimento a todo ser vivo, porque eterno é o seu amor. Celebrem ao Deus do céu, porque eterno é o seu amor. Vem, Espírito Santo, vem iluminar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A oração da família de Deus. Vamos rezar, meus irmãos e irmãs, pedindo ao Espírito Santo que derrame bênçãos e graças sobre as necessidades mais urgentes da Igreja e do mundo. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Pela Igreja, para que seja uma escola do Evangelho, uma casa de acolhimento e um hospital de campanha, rezemos. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Pelas pessoas que perderam a fé por causa do mau testemunho dos cristãos, para que retornem a Cristo Mestre e Pastor e a comunhão eclesial, rezemos. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Pelas pessoas que não acreditam em Deus, para que o santo temor as desperte para a fé e para a esperança, rezemos. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Pelos mais pobres e fragilizados de nossa sociedade, para que encontrem cristãos dispostos a trabalhar pela justiça e pela solidariedade, rezemos. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Pela família vigiai, para que a cada escuta e proclamação do Evangelho possamos ser sinais do temor de Deus no mundo, rezemos. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Na alegria que brota da fé, rezemos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Compromisso pessoal e comunitário. Nem sempre somos capazes de reconhecer e valorizar o trabalho dos padres de nossa paróquia e de nossa cidade. Nosso compromisso de hoje será presentear esses homens com um cartão ou algo simbólico, ou um livro, por exemplo, como forma de gratidão e respeito por sua vida de entrega e doação a Deus e à Igreja. Oração final. Espírito Santo, amor eterno do Pai e do Filho, eu vos adoro, vos agradeço e vos amo, e vos peço perdão por todas as vezes que ofendi em mim e no meu próximo. Vinde com muitas graças na ordenação dos bispos e sacerdotes, na consagração dos religiosos e religiosas, e na crisma de todos os fiéis. Sede para todos luz, santidade e zelo apostólico. Espírito da verdade, eu vos consagro minha mente, imaginação e memória. Iluminai-me, que eu possa reconhecer a Jesus Cristo Mestre, compreenda seu Evangelho e tudo o que ensina a Santa Igreja. Aumentai em mim o dom da sabedoria e da ciência, do entendimento e do conselho. Espírito santificador, eu vos consagro minha vontade. Guiai-me segundo os vossos desígnios. Ajudai-me a ser fiel na obediência aos mandamentos e no cumprimento dos meus deveres. Concedei-me o dom da fortaleza e o santo temor de Deus. Espírito vivificador, eu vos consagro meu coração. Guardai-me e fazei-me crescer em mim a vida divina. Concedei-me o dom da piedade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concluindo assim o 8º dia da novena. Amanhã a gente se encontra para encerrar essa caminhada rumo a Pentecostes. Muito obrigado pela sua presença até aqui e até. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vinde, Espírito Santo.